Bom dia, meus prezados amigos, saudações, espero encontrá-los com muita saúde, com muita paz, sempre gratos a Deus devemos estar, né? E mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje, Emmanuel, no capítulo 64, na lição 64, Emmanuel vai comentar a passagem que está em Lucas 12:34. Essa perícope, ela vai abarcar ela vai do versículo 13 ao 34. E esse versículo nos diz o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também vosso coração. Emmanuel vai dar o título a essa lição de O Tesouro Maior. Então aqui nós estamos falando especificamente de riquezas materiais. O tesouro maior, para nós entendermos aqui no contexto dessa perícope, né, que vai de 13 a 34, na leitura que Emmanuel vai fazer é a fé. Emmanuel vai trabalhar a questão da fé como aquele tesouro verdadeiro que nós devemos ter em nós e como nós devemos aplicá-lo. Mas aqui, no contexto geral da passagem, o contexto aqui do discurso é aquele discurso contra a cobiça que Jesus vai fazer. Mas qual é a temática geral do Evangelho como um todo? E nessa passagem, o contexto geral é o reinado de Deus. Então, a busca pelo tesouro maior é a busca para encontrar o reinado de Deus. E você precisa de algumas riquezas interiores, não é? Para que você alcance o reinado de Deus. Porque Cristo vai falar no 29, não andeis buscando o que comer ou o que beber, não fiqueis pendentes a isso. Tudo isso são coisas que as pessoas do mundo procuram. Quanto a vós, o Pai sabe o que elas vos fazem falta. Aí, no 31, nós temos a síntese aqui. Basta que busqueis o reinado dele, e o resto vos será dado por acréscimo. Então ele vai falando das nossas condições, né, daquilo que nós estamos querendo, e ele fala da partilha, né, que devemos nos dispor de alguns bens para contribuir com os mais necessitados, mas há muitos bens em nós que nós devemos partilhar, que nós podemos enriquecer espiritualmente o nosso próximo. Enriquecê-lo no caminho da fé, doando esse tesouro que nós valorizamos em nós como maior, a fé como confiança. E a síntese aqui, o que vai nos nortear aqui, essa fé, é a fé como confiança em Deus. Confiança em atingir esse padrão de vida, que é o padrão do reinado de Deus. É um padrão comportamental, moral, ético, de convivência, de bem-estar, muito acima do nosso. Se nós já vivêssemos esse padrão de vida, com certeza nós nos sentiríamos felizes, não é, em estar nesse plano. Será que nós estamos sentindo? O que estamos vivendo? Não é? Então, é esse padrão de fé que leva, e essa é a tarefa dos discípulos. Não é? Porque quando Jesus os envia para pregar, e depois que ele parte, né, que eles vão ser os proclamadores, os anunciadores do Evangelho, que é o Cristo, a tarefa deles é nos indicar o caminho do reinado de Deus. Essa é a tarefa deles, a busca deles e a nossa busca. Essa deve ser a busca, né? Então, essas riquezas, o tesouro maior, o que a gente entende por isso? Esse conjunto de riquezas, muitos se limitam só à questão material que nós temos que dividir. Mas as mensagens do Cristo vão muito além disso, né? É um entendimento sublimado, vai bem além das nossas limitações, né? Ou seja, onde esse conjunto de riquezas, ou o lugar onde estas riquezas são armazenadas.
Aonde nós estamos armazenando o amor de Deus? Onde nós estamos armazenando a humildade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a solidariedade, a fraternidade? Nós estamos depositando isso aonde? Se estiver fora de nós, eu não tenho como partilhar esses sentimentos da bondade, do amor, não é? Então, aonde nós estamos colocando, priorizando essa fé, não é? Porque o coração, essa simbologia, né, que é simbolizava a vida, né, é o centro que? Da vida consciente e livre. Porque é no sentimento, na nossa interioridade, que nós buscamos os melhores pensamentos, onde nós podemos navegar livremente, ir dentro de nós e encontrar esse melhor de nós e ver o que nós podemos fazer para nós mesmos e para o nosso semelhante. Então não podemos ser egoístas de guardar essa fé, de depositar ela, mas não levá-la, não levar ao outro esse nosso padrão de confiança que nós adquirimos, colaborando e contribuindo com o outro para que ele se fortaleça e ele também tenha essa confiança na sua caminhada evolutiva. Não é? O tesouro não pode ficar estagnado. E nós vamos entender, na leitura que Emmanuel vai fazer, que o Cristo não restringiu isso a ele. Então, se nós fizermos diferentes disso, se nós apenas depositarmos essa fé, essa confiança em Deus, essa confiança no Cristo, de caminhar com aquilo, com todos os recursos, né, dessa nova pedagogia do amor que o Cristo traz, né, da partilha, da solidariedade e do amor ao próximo, se eu apenas depositar e fechar a porta, ela perdeu o efeito, não é? Então, se nós fizermos disso, nós estamos restringindo o quê? O melhor de nós em nós mesmos e também nos templos de pedra. Não é nenhuma crítica aqui, em hipótese alguma, aos templos, não é? Todo lugar onde nós encontramos são templos, dentro de nós mesmos, nos nossos lares, nos templos das religiões institucionais, oficiais, nas doutrinas que nós frequentamos. Mas eu não posso pegar essa fé e só tirar ela dentro de mim, colocá-la lá no templo, depois pegar de volta ou deixá-la depositada. Ela tem que estar em movimento, em circulação, em partilha. Ela tem que estar no movimento cinético de interatividade, de interação com o meu próximo. Essa fé, essa confiança é para ser partilhada. Senão ela vai permanecer nos templos de pedra, onde não há vida. Porque se lá não estiver ninguém, não tem vida. Não é? Então Emmanuel vai começar nos dizendo o seguinte. No mundo, os templos da fé religiosa, aí tem uma condicional aqui que é importante, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. Olha, aqueles que arrogam que o Cristo lhes pertence, as suas denominações. Cristo depositou a sua confiança, a sua fé no Pai, a sua confiança, porque ele disse, eu sou um com o Pai. O que ele fez? Ele depositou em todos os corações da terra, em todos nós. Porque quanto mais, se nós entendermos, essa condicionante aqui é importante, né? No mundo, ou seja, quanto mais nós doarmos, nós partilharmos, mais nós aumentamos esse depósito em nós. Quanto mais ele ficar parado, estagnado entre nós, ele perde valor. Porque a consequência disso é a perda da própria confiança, não é? Ou seja, ele depositou, não é? Ele depositou, ele partilhou em nós a sua fé, a todo momento. Ele doou toda ela, mas quanto mais ele doava, mais preenchido, mais fortalecido dessa confiança,
não é? É só nós vermos suas palavras, seus exemplos, né? Sua abnegação e como ele abriu mão de si por nós, com uma confiança absoluta, sem oscilação, sem contradição, não é? E isso, nesse padrão, acontece em todas as moradas, em todos os corações onde a vida inteligente, o ser inteligente da criação está atuando em relações, não é? Então, como bom, repetindo, como nós já falamos aqui, né? A casa infinita é em cada coração, porque quem dá vida aos templos somos nós. Nós vamos para lá para partilhar, para dar essa vida, tornar o templo um local de encontro de vida e de relações. Relações de amor, relações saudáveis, relação de reciprocidade de sentimentos. Não é para ficar preso em nós, preso em nós. Então é nesse coração como despenseiro que é. Pois isso é que ele veio fazer. Ser o dispensador dos bens e da fé. Né? De como nós acreditar, né? Ou seja, ele armazena sempre para distribuir. Quanto mais ele doa, mais ele tem. Nunca faltou em Cristo a vontade, o desejo de doar, de nos trazer e de cumprir a vontade do Pai. Por isso ele veio para nos doar. Porque doar é guardar como? Aplicando. Quanto mais eu aplico, mais eu guardo. Mais eu tenho o meu capital da fé aumentado. Rendeu. Quanto mais eu... Agora, se eu somente acumular e, assim como nós fazemos com Deus, com Cristo, nos aprisionamos Ele nos templos, se nós aprisionarmos nossa fé lá também, vai ser a mesma coisa. Não é? Não vai ter a característica distributiva da fé. Ou seja, as escolas de crença que se filiam, as instituições, não é crítica nenhuma. Mas é lá, nos templos também, é um coração. Deveria ser um coração. Mas o depósito tem que ser vivo. Não podemos depositar na pedra sem o sentido de vida nas relações uns com os outros. Não é? Então prossegue Emmanuel. A essas subdivisões, isso é importante, olha, do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo em seus diferentes graus de compreensão, cada qual instintivamente, olha, revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. Olha como é importante essa colocação que nós Emmanuel. O ideal, meus amigos, era que não houvesse jamais subdivisões. Partimos o Cristo como se parte um bolo, um queijo, em milhares de partes. É os sectarismos, é as crenças, é a necessidade de sermos protagonistas da palavra de Jesus, da palavra do Cristo. Sermos proprietários. Aí o que? É pegar o Cristo, armazenar dentro de mim e eu dou só para os meus, para os que eu quero, privilegiando-os por estarem seguindo o Cristo comigo, não é? E ambos, todos nós temos que seguir a sua orientação para o caminho da verdade e da vida, né? Entendendo que nós deveríamos, né, como Jesus, ser um só com o Pai. Então, essa distribuição, essa doação dessa confiança, desse tesouro da fé que está guardado em nós, deve nos levar àquilo que o Cristo atingiu, ser um com o Pai. Todos sermos um com o Pai, com a mesma confiança, com a mesma potencialidade, com o mesmo vigor, com os mesmos princípios éticos e morais. É dessa forma que nós temos que tentar caminhar, porque nós estamos sob a sua tutela, sobre a sua orientação, não é? Em seus diferentes graus de quê? De compreensão. Então, quando há essas subdivisões, é o espírito de seita, como nós já falamos, né? São os sectarismos. Nós estamos o quê? Distanciando-nos da unidade. E quanto mais distantes da unidade que é Deus e o Cristo, que é aquele que quer nos unir num só corpo e nos levar a Deus, nós ficamos distanciados dela, o que nós vamos perdendo a própria consistência em nós mesmos, não é? Ficamos a sós com a nossa fé. Então ele revela o que o Cristo está fazendo, ele revela e declara, fica bem claro, né, que nessa revelação que ele nos faz, é uma declaração de que ele é um ser em si. E quando nós fazemos isso, não é?
se nós fizermos isso de forma diferente, não é? O ser em si, o que alimenta o seu interesse. Então, cada instituição, cada subdivisão dessa, nós, cada um de nós, o que nós vamos revelar sendo assim? Apenas depositários e acumuladores dessa fé. Que nós vamos distribuí-la, partilhá-la, somente condicionado aos nossos interesses. Esse não é o tesouro que aumenta. Esse é o tesouro da estagnação. Porque nós vamos revelar no falar, no agir, na nossa conduta, só aquilo que vai satisfazer o nosso interesse da nossa coletividade. E assim cada subdivisão. Continuamos sempre distantes dos propósitos da unidade, de sermos um com o Pai. Não é? Então, essa revelação onde ele coloca o seu tesouro, o que Cristo está nos convidando? O que Emmanuel está deixando bem claro? Cristo está nos convidando a colocar esse tesouro, né? Onde ele possa o quê? Transcender os limites terrenos. Porque a fé, essa confiança em Deus, nós vamos com ela. Aquilo que for depositado em nosso coração, simbolicamente falando. E quanto mais nós partilhamos, mais nós transbordamos. Então nós transcendemos. Porque vamos atuar no mundo horizontal, no mundo imanente que nós estamos aqui, distribuindo essa confiança em Deus. Para termos um pouco mais de paz, essas incertezas, essas dúvidas, esses conflitos, essas animosidades que às vezes nós temos uns pelos outros, por pensar diferente, por fazer escolhas diferentes. Então, cada vez mais nós estamos nos distanciando uns dos outros e fazendo isso, é óbvio, estamos nos distanciando do propósito do Cristo e de Deus, por consequência, não é? Então, Cristo, ele deixa bem claro para nós esses critérios que nós temos que ultrapassar os limites terrenos, ir além, não doar e não partilhar essa confiança e não alimentar essa confiança em nós, é estagnação no plano material. Segue Emmanuel. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. Não é? Tanto na casa, nos templos, e a sua casa, que é o seu interior. Essa é a maior. Muito mais que nos templos, Cristo nos recebe em si mesmo, como Deus nos recebe em si mesmos, em si mesmo, porque estamos nele, não é? Então, Jesus, ele vai receber essas rogativas, Jesus vai atuar em nós, porque ele recebe toda essa forma que nós partilhamos, e quando nós partilhamos essa confiança da melhor forma, ele recebe com o espírito de solidariedade. Tudo. Sempre o espírito do Cristo é o de solidariedade. E qual o nosso? É egoístico? Pode existir uma fé que tenha correspondência com o que Deus espera de nós, o Cristo espera de nós, se ela for egoísta? Se ela alimentar principalmente só os nossos interesses, o nosso ego? Então, é incompatível, não é? E Cristo, ele está nos propondo com isso, quando ele nos direciona a uma aliança com quem? Com o divino. É dessa forma, é nos guiando nesse caminho que ele quer que nós tenhamos essa confiança, para que ele deposite essa nossa confiança em ser o nosso intercessor a Deus. E que nessa relação com ele, nós possamos cada vez mais consolidar, né, essa aliança com o Pai. É através dele que nós vamos fazer essa aliança, não é? Então, quando nós, aqui, infantil, contraditória ou contraproducente, a infantilidade, não é? Dessa fé, desse tesouro que está em nós, não é? Então, são sempre os pretextos que nós alegamos. Uma série de pretextos, né? E alegações que não produzem efeito ou resultados. Pela nossa infantilidade, pela nossa verborragia,
né, pela nossa impulsividade, somente de rogar, não é? E de querer potencializar esses recursos em nós sem doar. Não há como multiplicar o recurso, o tesouro da fé em nós, se nós não partilharmos essa confiança e essa fé com o nosso semelhante. Então, contraproducente é o quê? Os resultados esperados vão ser diferentes, não tem como você esperar um resultado positivo, uma aplicabilidade, uma rentabilidade desse capital da fé, porque são inconsequentes, não é? Então, como nos diz o Emmanuel, a fé cega, não é? Ela é como uma venda nos olhos. A fé fechada em nós mesmos e nos templos de pedra, não é? Ela é uma venda nos olhos, ou seja, porque a razão pode lhe trazer a maturidade, não é? Quando nós racionalmente, mas com sentimento, não é, de solidariedade, de entendimento, de compreensão, de fraternidade com o próximo, né? Ela nos vai trazer qual maturidade? A maturidade espiritual, não é? Mas se nós fizermos diferente, essa razão vai ser também a alimentadora do nosso egoísmo, das nossas satisfações pessoais, não é? Então, ela é dádiva divina, essa fé é dádiva divina, é uma construção de Deus em nós, não é? Para os que mas quanto mais, para termos ela cada vez mais alicerçada, nós precisamos buscá-la. Quanto mais buscamos, mais confiança ganhamos, não é? Então, é preciso fazer o que então? Assimilar, absorver essa confiança, essa fé, e ter mais maturidade, mais compreensão, mais entendimento, termos mais um aspecto cognitivo de enxergar, não com os olhos físicos, com meros olhos do sentido, é de enxergar com o tesouro que nós temos, as circunstâncias e o meio que nós estamos vivendo, e ver o que nós podemos fazer ante esse tesouro que temos para colaborar, para contribuir com uma convivência saudável entre os homens, não é? Então, prossegue Emmanuel, olha, o egoísta fala de seu tesouro, só dele, só do seu, exaltando as posses precárias, porque é precário. Aquelas posses que são infantis, que são contraproducentes, ou seja, o efeito vai ser ao contrário, porque ela se desfaz. Quando nós transcendermos e partirmos, ela não vai, porque não há nada. Não é? Nós só vamos ser enriquecidos desse tesouro na forma e na maneira como nós vamos doar isso, não é? O avarento, ou seja, aquele que só quer acumular, né, refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador, aquele que só quer desfrutar, não é? Só quer desfrutar, demonstra apetites insaciáveis, somente de acumular, não é? Pois a fé, a confiança é uma relação com Deus, é fiar com Deus, como diz Paulo, não é? Então eu não posso ficar só comigo, a ponta da outra agulha está com Deus, eu dou um ponto, ele dá outro, eu dou um ponto, dá outro, é fiar com Deus, é trilhar nessa confiança. Quanto mais nós dermos um ponto correto, Deus dá o outro ponto, assim o Cristo em nós, né? O fanático repele pedidos loucos, ele vai repelir tudo que é contrário àquilo que ele pensa, a tudo que é aquilo que ele determinou como princípio e sempre querendo satisfazer o seu egoísmo, o seu caráter de pessoalidade, de entendimento, de interpretação. Ou seja, é uma arrogância onde a maioria de nós queremos buscar os princípios da supremacia, predominarmos uns sobre os outros, né? Eu trouxe 3 questões que Joana de Ângeles, né, coloca no livro Florações Evangélicas, que são magníficas, porque ela vai sintetizar o que é o ego. Ela diz assim que o ego é o ditador terreno, é um ditador em nós mesmos. Nós repudiamos as ações dos ditadores, mas a grande maioria de nós, o maior ditador está em nós mesmos, porque nós queremos ditar as regras, nós queremos ditar as normas, nós queremos impor. E quando fazemos isso, queremos impor uma fé que na realidade não temos, estamos esvaziados, o tesouro em nós está vazio, não é? Então,
É o eu que luta pela posse, gerando conflitos, dominação. É a única coisa que essa fé gera. São as supremacias, nós sabemos disso, né? Então, ela tem mais duas colocações que são fundamentais. Ela vai dizer que esse tesouro, esse pseudo-tesouro que nós temos no coração, né, são os milionários das sensações físicas, transformados em mendigos da alma. Porque ao partirmos, ao transcendermos, ao retornarmos para o plano espiritual, retornaremos sem nenhum tesouro, absolutamente mendigos, esvaziados de qualquer valor. Porque não doamos, não compartilhamos. Por quê? Porque não adquirimos essa confiança necessária. Porque achamos que a fé é aquela que somente satisfaz os nossos interesses. Essa nos leva para o caminho da ilusão e não da realidade, que nós somos co-construtores com Deus e com Cristo. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que dar o nosso contributo na obra da criação. Todos nós temos que fazer isso, não é? Então, prossegue então Joana de Ângelos, os comentários delas, que são extremamente sucintos, né? A fé só será consolidada na aplicação do princípio de solidariedade e o amor. De quem? O amor que é o padrão do homem. O padrão do amor é Deus, para nós é o Cristo. Então, o padrão de amor do homem pelo homem, com o homem. Como está esse padrão das nossas relações uns com os outros de amor? Já temos um tesouro substancial fortalecido, não é? Para ter um padrão satisfatório de doarmos isso uns para com os outros, nós temos que fazer essa análise, né? Porque olha o que Emmanuel vai dizer prosseguindo. Cada qual apresenta o seu capricho. É o ego, não é? O seu capricho ferido, como sendo a dor maior. Porque eu estou tão fechado em mim, estou tão alienado, tão condicionado, que eu penso que eu tenho uma super fé, a maior fé. É o meu tesouro da minha confiança em Deus, é o maior de todos. Aí vem a decepção, as dores, e tudo em mim é maior do que o meu semelhante. A minha fé, o meu sofrimento, todas, tudo, as minhas aflições. E como eu vou ser consolado se eu gero aflição? Então, isso novamente, é a imprudência do ego, não é? É o ego que esqueceu de quê? Como diz Joana de Ângelos, cambiar, permutar uns com os outros, né? As posses materiais em créditos espirituais. Porque pelo pensamento nós também doamos as posses materiais. Mas se nós temos condições materiais que sejam o mínimo e também podemos partilhar com aqueles que estão sofrendo, aqueles que não têm o mínimo, aqueles que não têm condição nem de saciar o mínimo daquilo que é necessário para a sobrevivência humana. E hoje as individualidades fazem mais do que as instituições. As instituições estão somente acumulando, muitas delas, não todas, mas muitas também estão fazendo essa parte. Não é? E de que forma nós estamos cooperando uns para com os outros, para que essa fé, essa confiança em caminharmos juntos possa ser solidificada, né? Então, prossegue Emmanuel, Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível, não é? Por que ele espera? Ele ouve, não é? Ouve-lhes as solicitações, espera a oportunidade de nós estarmos preparados, com a porta do tesouro, do baú do tesouro, simbolicamente falando, aberta para que ele possa depositar essa fé. Ele está tentando depositar todo o tempo, mas nós não abrimos a porta, porque a porta está fechada com o nosso ego, com o nosso egoísmo, porque já pensamos em possuir, não é? Então, dar-lhes, ou seja, em nós mesmos, né, o que produz em nós. Tudo que ele produziu, ele deposita em nós, em cada um de nós, não é? Por ser o nosso tutor. Esse tesouro é imperecível, não é? Segue Emmanuel.
ouve em silêncio, porque a erva tenra perde tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde, olha, da colaboração dos discípulos. Não é? Todos nós somos aqueles que se orientam pelo Cristo, não é? E todos aqueles que praticam e que exercem o mesmo padrão do Cristo não precisam ser cristão. Também está fazendo o caminho, não está fora do Cristo. Toda a terra está sob a sua tutela, a sua orientação, não é? Resolutos, ou seja, decididos, né? E sinceros para a extensão do divino apostolado. Então, quando nós entendemos dessa forma, quando em nós mesmos nós produzimos isso e fazemos diferente, nós estamos trazendo em nós, não é? A realidade que nós temos com esse pseudo-tesouro, ele causa em nós uma vertigem. Nós não sabemos distinguir no mundo real o que somos e o que estamos fazendo. Quais são os nossos propósitos, não é? Ou seja, quando ele faz isso, ele está nos transformando interiormente em fonte do bem. Fonte é para quê? Uma fonte de água, ela sai, ela começa ali e vai caminhando e vai doando. Ela vai partilhando no caminho que ela está passando. Assim são todas as fontes. Se uma fonte é estagnada em si mesma, qual a função dela? Haverá algum sentido para ela existir? Não é? A fonte é a origem, não é? Então, quando nós fazemos isso, não é? Essa fonte do bem que o Cristo, ou seja, para que deixemos de acumular apenas. O sentido, a característica, não é? É sempre a doação, né? Ou seja, para satisfazer quem? Não é? A satisfação prioritária vai ser de quem? Dos nossos sentidos. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos anulando em nós o quê? Os valores que vão nos levar a progredir nessa fé. A termos uma confiança mais substancial, mais consolidada, mais firme, mais direcionada com Cristo. Então, por que o Cristo não prescinde de nós? Porque a fé, ela está entre o trabalho e a oração. Na medida que nós nos relacionamos com Deus, com Cristo, com aqueles preceitos, e nós vamos consolidando essa fé, é no trabalho que ela se solidifica. É na doação, é na relação. Orar é trabalhar com determinação. Mas que determinação é essa? Tem que ser integrativa. Essa fé, essa confiança em orar, em se dirigir a Deus e dirigir ao Cristo, ela tem que ter um propósito integrador. E não de distanciar, de separatividade. Temos que nos integrar uns aos outros, não é? Caminharmos como uma engrenagem, né, que não quer eliminar uma outra, mas que querem caminhar juntas, num só propósito, não é? Então, quando nós caminhamos dessa forma adequada, nós vamos entender o que Emmanuel vai falar mais aqui à frente. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime, ou seja, a força do Cristo, né? E a paisagem dos templos modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, não é? Ou seja, porque o Cristo, quando nós nos integramos com Ele nesse fluxo, nessa força dele, Ele está fecundando em nós e iluminando o melhor de nós. O tesouro espiritual que nós temos, que nós adquirimos para fazermos essa passagem também com maior confiança, para não temermos, tanto como nós tememos, e às vezes isso nos leva à revolta, ou seja, estendê-la. Quando nós estendemos essa fé ao nosso próximo, né, nós estamos oferecendo ao nosso semelhante o quê? Vida. E doar vida, confiança, quanto mais confiança nós tivermos, individual e coletivamente, nós estamos gerando paz na humanidade, não é? E também aos templos rochosos,
tanto aos templos, nas relações que nós tivermos, como em nós. Em todos esses lugares, ao irmos lá orar, confraternizar, ouvir a palavra de Deus, do Cristo, não é? E quando sairmos, vamos continuar gerando vida uns com os outros. Saímos vitalizados, fortalecidos, mais conscientes das nossas tarefas, não é? Então, os trabalhadores chegam mais, ou seja, decididos, né? Quem são esses trabalhadores decididos? Porque aqueles que estão decididos e confiam e têm essa confiança, eles não têm mais o que temer. Eles caminham decididos e não se contradizem tanto. Caminham mais com o princípio da unidade uns com os outros. Nós não ficamos olhando uns para com os outros, medindo e julgando a fé do nosso semelhante. Não é? Porque ainda vamos errar, ainda vamos falhar, mas já temos um norte, uma luz, uma direção a seguir, né? Ou seja, ele é uma alavanca, essa força, essa decisão, ser resoluto, decidido, é uma alavanca que nós temos em nós, que nos reergue e ergue também o nosso próximo, o nosso semelhante que está caído, para as ações. Porque se manter em pé precisa agir, precisa trabalhar. E não a inércia, né? A inércia nos leva para quê? Para a morte, para a segunda morte, que é a morte do espírito, como Paulo fala. Morreu o corpo, tudo bem, esse vai ficar aqui mesmo, é inevitável. Mas e o espírito? Volta no mesmo padrão que veio. O tesouro que ele tinha não foi aplicado, não é? Ele não aplicou, não gerou vida, não gerou esperança. Então, quando nós fazemos isso, essa morte do espírito gera em nós e na humanidade como um todo, e nós vemos o momento que estamos vivendo, a desesperança, não é? Então, quando nós exemplificamos isso, nós nos renovamos, não é? E removemos essa sombra em nós e uns com os outros, não é? Ou seja, nós removemos o quê? A sombra da incompreensão. Porque o que nos falta ainda, como diz o texto anteriormente, é a compreensão. É compreendermos juntos, uns com os outros. E não caminharmos para o caminho das dissidências, dos sectarismos, não é? Ou seja, essa incompreensão, nesses exemplos, ela educa quem? O ego. E quando nós reeducamos esse ego, né? Como nós fazemos isso? Como nós podemos educar esse ego para que ele possa ter confiança e doar essa confiança, multiplicando o seu tesouro interior? Qual é a fé viva que nós temos esse exemplo? É a fé do Cristo. Nós devemos nos tornar a imagem e semelhança moral do Cristo. É o que Paulo diz. O exemplo maior é dele, não é? Ou seja, o desinteresse. Esse desinteresse não é renunciar a tudo, é renunciar aos caprichos, aos excessos, às incompreensões, às intolerâncias, à imprudência, não é? Aquilo que nós vamos agindo como o ego, como ditador. Deixarmos de sermos ditadores dos nossos caprichos, não é? Das nossas alegações. E esses caprichos, que caprichos são esses? Inferiores. São os caprichos inferiores, não é? Então, prossegue Emmanuel, não é? É a renúncia dos interesses. Revelam a vontade do Pai em si próprios. E com isso ampliam no mundo a compreensão, olha, do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Então, quando nós fazemos isso, há uma colocação de Emmanuel, nós falamos da desesperança. Quando nós fazemos isso uns com os outros, como uma engrenagem caminhando junto, é como nós pegarmos, né, no que nós precisamos de força, no corrimão da esperança. Então, quando nós vamos dar a mão ao Cristo, Ele é o corrimão da esperança. Aí, porque é o corrimão infinito, para toda a humanidade segurar nele com força, com confiança, aí todos caminharão junto, todas as ovelhas vão retornar ao redil, porque estarão todas no mesmo caminho.
sendo orientadas pela mesma bússola, que é o Cristo, né? Ou seja, os degraus da fé serão edificados paulatinamente, porque não estaremos mais separados, satisfazendo o nosso egoísmo, né? As nossas individualidades, com a perseverança no trabalho e no serviço. Sempre, né? Do serviço a quem? Aos nossos semelhantes. Quando nós fazemos esse trabalho para os semelhantes, gente, nós não estamos só doando aos outros, não. Nós estamos doando também para nós, porque o efeito, ele volta. As consequências das boas ações para com o outro volta para nós, como uma energia que nos fortalece na direção de Deus, não é? Caminhando uns com os outros. Esse amor universal, não é? Enriquece o espírito engrandecido, não é? Ou seja, nas falhas nós devemos sempre confiar, prosseguindo, porque estamos com a mão ali naquele corrimão da esperança. Eu acho essa frase fantástica de Emmanuel, o corrimão da esperança, não é? Então, diferente disso, quando nós fazemos isso, quando apenas nós não temos nenhum caráter de religiosidade. Então, a irreligiosidade, né? A irreflexão, o egoísmo, o que ele faz? Prendermos em nós para satisfazermos o nosso ego. Nós estamos fazendo o quê? Esterilizando os nossos corações. Ele não passa a ser a terra fértil para que a semente do Cristo germine em nós. Para que ela crescendo, quando a semente cresce na terra fértil, multiplica, não é? Na parábola da sementeira, das sementes, não é? Então o coração abriu, a terra, o humus, o melhor de nós abriu, ele é fertilizado pelo amor do Cristo em nós, não é? Então nós vamos prosseguindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, né? E na Revista Espírita de fevereiro de 1862, nós temos uma frase de Kardec brilhante. Ele vai falar sobre a fé e diz assim: sou a irmã mais velha da esperança e da caridade, chamo-me fé. Olha, sou a irmã mais velha da esperança, porque ela é a confiança, como Paulo encerra lá. Agora nos resta a fé, a esperança e o amor, mas a maior de todas é o amor. Primeiro a fé fortalece a nossa esperança, segurando no corrimão da esperança que é o Cristo. Muito bonito isso, né? Aí nós vamos, qual o tesouro que vai vir a nós? O amor, o espírito da caridade. A caridade é a partilha do amor, é o amor em ação, não é? No livro Os Mensageiros, no capítulo 22, nós temos uma colocação belíssima, onde o exercício da fé, daquele acreditar, a fé sincera. Então, um dos orientadores de André Luiz vai colocar lá: a fé sincera é a ginástica do espírito. Quem não a exercita está fadado à paralisia espiritual. Entenderam? Essa fé tem que ser exercitada, não em palavrórios, em linguagens, em intelectualismos, em eruditismos, não é? em interpretações hermenêuticas ou das N formas que todos têm criado, pensamentos, teologias e etc. Sem a confiança nós não caminhamos uns com os outros para Deus. E para encerrarmos, né, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 38, através de Chico Xavier, Emmanuel traz essa mensagem para nós encerrarmos. Para atingirmos a fé viva, porque ela tem que ser viva em nós, como a do Cristo é viva nele, não é? Viva em nós, filha da compreensão, do entendimento e do amor. É forçoso servir, e servir é fazer luz. Então tudo que está em nós, tudo que existe, nada está fora de Deus, tudo está em Deus e está em nós. É para ser partilhado, doado com amor, com compreensão, com entendimento, com solidariedade. Porque no princípio da espontaneidade, o bem retorna para quem pratica o bem. E isso num movimento contínuo. Ok, meus amigos? Muito obrigado.
Eu agradeço a vocês, agradeço todos os amigos que têm compartilhado comigo, assistido aos vídeos. Rogo a Deus que todos vocês continuem tendo nessa quarta-feira um restante de feriado, de descanso, né, de união nos lares, de paz, de confraternização, de amor, de confiança dessa fé que o Cristo e Deus esperam de nós e nós devemos esperar de nós mesmos. E que tenhamos um restante de semana, um final de semana com muito amor, muita união, muito espírito de paz e de fraternidade uns com os outros. Deus esteja convosco, esteja conosco, no meio de nós, entre nós e em nossos corações. Até a próxima, meus amigos.